a proteção de Deus e como o painel registra a presença de número suficiente para a realização da reunião desta tarde, declaro abertos os trabalhos da 96ª sessão, reunião ordinária do segundo período da segunda legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Estando na mesa os vereadores Almir Fernando e Ivan Moraes, funcionarão como primeiro e segundo secretário, respectivamente. Assim, já assentados à mesa, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da data da reunião anterior. Ata da 95ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 27 de novembro de 2018. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko. Às 27 dias do mês de novembro do ano 2018, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, do bairro Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital de Pernambuco, reunir-se na Câmara Municipal sob a previdência do vereador Chico Kiko, com a primeira e segunda secretaria, os vereadores Aderaldo Pinto e Almir Fernando, contando com a presença dos vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio da Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, James Fora, Júnior Bocão, Marília Reis, Michele Collins, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romero Albuquerque e Anderson Florencio. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho solicitando ao segundo secretário a leitura da ata. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário procedesse à leitura do expediente do dia. Constaram as matérias: projeto de lei 200, 201, do vereador Almir Fernando, 202, do vereador Heriberto Rafael, 203, 18, do vereador Almir Fernando, requerimentos 5717, 5718, da autoria do vereador Aderaldo Pinto, 5719, 5720, de Jairo Brito, 21 e 22, da autoria do vereador Chico Kiko, 5723 a 28, da autoria do vereador Almir Fernando, 5729 a 5730, da autoria do vereador Ivan Moraes, 5731 a 36, da autoria do vereador Ayrton Luna. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador que ocupou a tribuna, o vereador Aderaldo Pinto, que informou que a CTTU determinou 10 de outubro que fosse proibido estacionar na rua Gomes da Borda. Diante disso, o vereador informou a necessidade do estacionamento, pois é um local onde há comércio e residências. O próximo orador, o vereador André Regis, trouxe uma parte do discurso do procurador Cristiano Pimentel, do Ministério Público de Contas, TCE, que fala sobre a obra da ponte Putinga Monteiro, que está desde 2012 sem sua conclusão. O vereador Romero Albuquerque informou que a lei que proíbe os veículos de tração animal será regulamentada. A vereadora Michele Collins registrou que a Prefeitura do Recife estará realizando na 6ª Jornada de Direitos Humanos. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ayrton Luna, convidou a todos e todas para participar da 114ª Festa Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, que começará no dia 29 de novembro e irá até o dia 8 de dezembro. O senhor presidente determinou, o segundo secretário, que procedesse a chamada regimental. Estavam presentes os vereadores Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Reis, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio da Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, James Fora, Júnior Bocão, Marília Reis, Michele Collins, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romero Albuquerque e Anderson Florencio. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aline Mariano, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Felipe Francismar, Marcos de Bria, Romerinho Jatobá, Reinaldo Júnior, Augusto Carreiras, Eduardo Marques e Marco Aurélio. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu o plenário da pauta para prolongamento expediente, onde o requerimento 5625, do vereador Ana Lúcia, é aprovado. A discussão única do requerimento 5609, do vereadora Natália Menudo, foi aprovado. Também aprovado o requerimento 5611, da autoria do vereador Hélio da Guabiraba, 5612, do vereador Hélio da Guabiraba. Também 5613, do mesmo vereador. Foi aprovado em discussão única o requerimento 5614, da autoria do vereador Ayrton Luna. 5616, da autoria do vereador Ayrton Luna. 5617, vereador Ayrton Luna. 5618, vereador Ayrton Luna. Também aprovado, assim como os requerimentos 5619, 5620, 5621, do vereador Ayrton Luna, assim como o 5622, 5623, 5624, todos do vereador Ayrton Luna.
Em discussão única do requerimento 5628, de autoria do vereador Marcos de Bria, também foi aprovado, assim como o requerimento 5629, também do vereador Marcos de Bria, e o requerimento 5630, do vereador Marcos de Bria, 5631, 5632, também aprovados, assim como o requerimento 5633. Foi aprovado em discussão única o requerimento 5637, do vereador Marcos de Bria, 5638, do vereador Marcos de Bria, 5639, também do vereador Marcos de Bria. Foi aprovado em discussão única o requerimento 5647, do vereador Marcos de Bria, o requerimento 5648, do vereador Marcos de Bria. Foi aprovado em segunda discussão os pareceres 529 e 89 das respectivas Comissões de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação do projeto de lei 22 de 2018, de autoria do vereador Renato Antunes. Discutiu a matéria, o vereador Renato Antunes falou que é um projeto de grande relevância para a cidade do Recife. O vereador Ivan Moraes parabenizou o vereador na tribuna pela iniciativa do projeto e ressaltou sua importância. Em segunda discussão, os pareceres 522 e 451 das respectivas Comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 64, de autoria da vereadora Michele Collins. O requerimento foi aprovado. O projeto de lei foi aprovado. E também, em segunda discussão, do parecer 515, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 120, de autoria do vereador Anderson Florencio, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Zumba. Também foi aprovado. Em segunda discussão, os pareceres 523 e 455, 463, das Comissões de Legislação e Justiça, Políticas Públicas da Juventude, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, todas opinando pela aprovação do projeto de lei 122, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, que foi aprovado. Em primeira discussão, os pareceres 398 e 536, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei 83, de autoria do vereador Anderson Florencio, foi aprovado. Em primeira discussão, do parecer 1062, da Comissão de Educação, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 303, de autoria da vereadora Michele Collins. Foi aprovado com voto contrário do vereador Ivan Moraes. Primeira discussão dos pareceres 304 e 884 das Comissões de Legislação, Justiça, Planejamento Urbano e Obras, ambos opinando pela aprovação do projeto de lei 89, da autoria do vereador Heriberto Rafael. Foi aprovado. Em maioria absoluta, o veto parcial do chefe do Poder Executivo, projeto de lei 12, de autoria da vereadora Natália Benudo, foi adiada a discussão, assim como outras votações de veto. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, na qual constou a seguinte matéria: discussão única do requerimento 5747 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora, que foi aprovado. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente nem tempo de liderança, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em reunião ordinária, local de costume, horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem é de direito. Reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Dilion Balduino da Silva, realizada no dia 26 de novembro de 2018. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Renato Antunes. Aos 26 dias de novembro do ano de 2018, às 10 horas, Salão João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Mariano, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sob a presidência do vereador Renato Antunes. E, nesse nos trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os convidados, excelentíssimo senhor vereador Anderson Florencio, excelentíssimo senhor Coronel Basílio Barbosa, excelentíssimo senhor Sargento Flávio da Luz Ferreira. Na sequência, o senhor presidente formou a comitiva composta pelo vereador Anderson Florencio, junto com o cerimonial dessa casa, para conduzir o homenageado, o senhor Dilion Balduino da Silva, tomar assento na mesa das autoridades. O senhor presidente convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convocou o vereador Anderson Florencio para que ocupasse a tribuna e fizesse suas colocações. O vereador saudou a todos os presentes e autoridades da mesa, iniciou sua fala, fazendo um breve relato da trajetória do homenageado, sua caminhada, serviços prestados e dedicação à Polícia Militar. O senhor presidente registrou o recebimento de um telegrama enviado ao homenageado, parabenizando pela justa honraria. Em seguida, convocou a banda Big Band 40 para que fizesse uma apresentação musical. O senhor presidente fez considerações e parabenizou o Maestro Dilion e a banda da Polícia Militar pela apresentação. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Dilion Balduino da Silva para que ocupasse a tribuna e fizesse suas colocações. O
O senhor presidente quebrou o protocolo e passou a palavra para o vereador Anderson Florencio, que disse que, ao assumir como deputado estadual, estará na Assembleia Legislativa com sua equipe à disposição para abraçar as lutas e as causas da banda e da polícia militar. Disse ainda que essa é sua última sessão solene nessa casa e que para ele é motivo de muita alegria e satisfação encerrar com essa homenagem. Na sequência, o senhor presidente fez suas considerações finais e convidou a todos para que de pé ouvissem o hino da cidade do Recife. Mas, nada mais havendo ao tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais em reunião ordinária, no local do costume, no horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem é de direito. Coloco as atas que foram lidas em discussão. Como ninguém quis discutir, coloco em votação. Os que discordam se pronunciem. Diante do impronunciamento, declaro aprovada a ata. As atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei Ordinária 204/2018, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Projeto de Decreto Legislativo 36 de 2018, de autoria do vereador Felipe Francismar. Projeto de Decreto Legislativo 37 de 2018, de autoria da vereadora Marília Reis. Lido o expediente, senhor presidente. Sendo só esse o expediente, solicito ao primeiro secretário ainda que anuncie o resultado da chamada regimental constante do painel. Senhor presidente, o nosso painel resiste à presença de 16 vereadores e vereadoras. Dou início, então, ao pequeno expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Jaime Asfora. Ausente, vereador André Regis. Vossa Excelência tem os 5 minutos regimentais. Senhor presidente Carlos Gueiros, 3 assuntos me trazem a esta tribuna neste pequeno expediente. O primeiro, eu serei bem breve, porque eu não tenho informações detalhadas, mas várias pessoas, vereador Ayrton Luna, me relataram preocupação com o edifício Holiday em Boa Viagem. As pessoas mencionam que o risco de uma tragédia ocorrer é de praticamente 100%. O edifício Holiday, inclusive quem passa, basta um olhar e não ser um especialista para perceber que não há o devido cuidado, a devida conservação. E nós sabemos que é obrigação do Poder de Polícia do Estado de verificar as condições para as construções, e olha quantas famílias moram no edifício Holiday, vereador Almir Fernando. Então, deixo aqui desta tribuna o registro do que me trouxeram moradores da área, pessoas que trabalham na área. O que está para ocorrer no edifício Holiday é uma grande tragédia. E a gente deve lembrar que, recentemente, em São Paulo, um edifício inteiro veio abaixo devido a uma ocupação irregular e acarretando mortes, tragédia, sofrimento. Então, este é o primeiro ponto. E aqui é um apelo a todas as instituições que trabalham com a segurança predial, todos aqueles que são responsáveis pela integridade dos edifícios no estado de Pernambuco e na nossa capital. E aqui registro, inclusive, diretamente a mensagem ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Segundo ponto da pauta, vereador Antônio Luiz Neto. Eu ontem, desta tribuna, relatei o absurdo do abandono da obra da ponte Iputinga-Monteiro,
iniciada ainda na gestão João da Costa, paralisada desde 2012, está lá. 10 milhões foram destinados e já executados, vereador Aderaldo Pinto. É difícil encontrar os 10 milhões ali, mas o que nós encontramos foi uma cabeceira de ponte abandonada, as crianças, vereador presidente Carlos Gueiros, no entorno, o entorno absolutamente perigoso para que as crianças estejam ali ante as ferragens. E o mais interessante, presidente, é que o horário da visita foi 11 horas da manhã, horário de sala de aula, e as crianças lá, brincando, correndo, na lama, na água não tratada, sem esgotos. Crianças que deveriam estar nas escolas, estavam fora das escolas, em área de absoluto risco. E aí, abrimos o jornal, e o que é que nós encontramos? A notícia de que o prefeito Geraldo Júlio irá fechar 4 escolas de tempo integral para o período letivo de 2019. Entre elas, a escola Ana Rosa Falcão, aqui do outro lado do Parque 13 de Maio, onde inclusive eu estudei. O prefeito Geraldo Júlio prometeu, em 2012, durante a campanha, transformar a rede pública do Recife numa rede completamente integral em 2016. Estamos em 2018, quase 2019, e o prefeito, ao invés de ampliar, ele reduz a rede em tempo integral, sob o argumento de que, dessa forma, irá abrir mais 200 vagas para crianças nos grupos 4 e 5. É lamentável que nós tenhamos aqui exemplos do abandono, da falta de fiscalização e do poder de polícia do Estado, as crianças abandonadas, as escolas em tempo integral sendo fechadas. Cada dia eu só tenho uma certeza: esta gestão, ela não tem compromisso com a competência, ela não tem compromisso com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Ayrton Luma. Vossa Excelência é convidado a usar a tribuna que o povo lhe deu. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Senhor presidente, eu me somo à fala do vereador André Regis no tocante ao edifício Holiday. Eu acho, vereador, que esse é um tema que esta casa tem que se preocupar, sim, com esse assunto. Estou conversando com Vossa Excelência logo mais para a gente conversar com o vereador, presidente da Comissão de Obras, para a gente convidar o síndico do edifício Holiday para fazer uma explanação de quais os problemas estruturais que tem lá e a gente procurar os órgãos competentes para que se evite uma tragédia. Esse é o nosso papel, enquanto legislador e enquanto também fiscalizador da cidade. Então, me somo a Vossa Excelência, me coloco à disposição para a gente levantar esse tema aqui nesta casa. Mas o que me traz nesta tarde à tribuna, senhor presidente, que é com muita alegria e no coração que subo nesta tribuna para parabenizar os 35 anos de elevação canônica da província Nossa Senhora da Penha do Nordeste do Brasil, o PRONEB. Apresentei um voto de aplauso para a instituição e tenho certeza que meus pares irão aprovar por unanimidade por entender a importância que o PRONEB tem dado para a cidade do Recife e para todo o Pernambuco e para o Nordeste. A província Nossa Senhora da Penha do Nordeste do Brasil realiza missões populares e se destaca na questão das confissões.
É também responsável por diversos santuários e dioceses, além de auxiliar as paróquias e os padres. A criação da província em 1983 permitiu a maior independência dos frades, que antes eram ligados à Cúria Geral, ou seja, em Roma. A Proneb compreende, além de Pernambuco, os estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. A data, muito importante e merece ser celebrada. A criação da província na década de 80 permitiu a maior independência dos frades. Atualmente, a província, que se autoafirma como um prolongamento de uma paixão missionária franciscana, conta com 6 conventos e 6 residências, 57 sacerdotes, 11 irmãos leigos, 18 pós-noviços, 4 noviços e 11 postulantes, além de dezenas de vocacionados. Ao longo dos 35 anos, a instituição religiosa tem continuado a sua caminhada em busca do desenvolvimento de seus trabalhos nos estados que abrange. Em Caruaru, por exemplo, o convento foi fundado em 1954. O espaço é hoje o lugar de capítulos provinciais, de assembleias e outros encontros. Lá também há diversas reuniões de grupos pastorais e movimentos das paróquias e da diocese. De 1983 a 2001, a casa funcionou como sede da província e atualmente é casa de formação para o pós-noviciado em filosofia. Desde 1957, funciona agregada ao convento a paróquia Coração Eucarístico de Jesus. No Recife, senhores vereadores, o convento de São Félix de Cantalice foi construído com a finalidade de sediar a Custódia Geral de Pernambuco e criar condições mais humanas para a população sofrida no bairro do Pina. O Centro Antoniano sediava um posto médico, a distribuição de alimentos da Caritas Diocesana e uma escola primária. Em convênio com o Estado, quase 1.000 crianças estudavam nesse referido centro. À noite, o antigo Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, completava a utilização da área e assim funcionou por 15 anos. Em 2001, foi construído um novo prédio para a residência dos frades. É a Casa de Formação para Pós-Noviços de Filosofia e Teologia. Há 2 capelas agregadas ao convento, uma dedicada a São Félix do Cantalice e outra a Nossa Senhora das Graças. Nesta última, encontra-se o túmulo do famoso missionário em processo de canonização, Frei Damião de Bozano, para onde acorrem milhares de pessoas durante todo o ano. Todos os domingos, o convento torna-se local de romarias advindas de vários estados do Nordeste. Aproveito para parabenizar, em nome do provincial Frei João Batista da Paz, pelo novo governo provincial eleito na tarde da última terça-feira, dia 27, e que estarão à frente da instituição pelos próximos 3 anos. Que Nossa Senhora da Penha possa nos guiar e Deus nos abençoar com toda a sua graça. Uma boa tarde. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Me inscrevi no pequeno expediente, dada a possibilidade de não haver quórum para a deliberação da pauta da ordem do dia, visto que a gente protocolou um requerimento que iria ser votado hoje, ainda temos esperança de que seja votado, falta uma presença, para que a gente tenha quórum deliberativo para essa sessão, mas um voto de aplauso, que está entre as primeiras matérias a serem votadas hoje, ao referendo microfone Braille, que é uma atividade realizada, que será realizada esse final de semana pela 10ª vez, organizada pelo segmento das pessoas com deficiência visual, segmento das pessoas cegas, e que procura visibilizar as pautas relacionadas a esse tema, dar a importância da luta desse segmento e, naturalmente, contribuir para que também tenham um reconhecimento aquelas pessoas que trabalharam e que trabalham por essas pessoas. O microfone Braille, o referendo microfone Braille, foi idealizado pelo radialista Domingos Sávio, ele mesmo uma pessoa cega, que teve sua primeira edição no dia 4 de dezembro de 2009, na cidade de Santos, em São Paulo. Para onde Domingos foi para iniciar sua carreira como radialista. Em sua graduação, no meio da cerimônia, ele se perguntou qual seria o próximo passo, e aí surgiu a ideia de realizar um evento para premiar
né, e dar importância às pessoas que, de alguma forma, contribuem para o segmento das pessoas com deficiência. Como em todos os anos, o evento homenageará vários setores dessa área, como as próprias pessoas com deficiência, pessoas da academia, trabalhadoras e trabalhadores, figuras públicas, empresas e organizações. O referendo Microfone Braille, evento para o qual nós propusemos e propomos um voto de aplauso dessa casa, será realizado nos próximos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, ou seja, na próxima sexta e no próximo sábado. Todos os dias no Instituto Antônio Pessoa de Queiroz, conhecido como Instituto dos Cegos. Então, quero aqui, naturalmente, pedir a vossas excelências que, no momento de votar esse requerimento, que nós aprovemos. Vejo aí a chegada de um vereador que garantirá o quórum dessa sessão, então teremos deliberação, né? Espero... Já garantiu, estou vendo. Obrigado, vereador Fred Ferreira, por ter garantido o quórum. Espero que vossas excelências também aprovem esse voto de aplauso, é tão importante para referendar a importância dessa atividade que chega à sua 10ª edição, que é o referendo Microfone Braille. Vou utilizar os 2 últimos minutos de meu tempo aqui no microfone, durante esse pequeno expediente, para repercutir uma conversa que tivemos agora na Comissão de Educação, presidida pela professora Ana Lúcia, mas também com a presença de outros vereadores e vereadoras da comissão, o vereador Renato Antunes, a vereadora irmã Aimê, em que recebemos uma comissão de várias mães que matricularam seus filhos e filhas nas 3 escolas da rede pública municipal, em que se esperava que houvesse período integral no próximo ano. Como bem alertou o vereador André Regis, que me antecedeu aqui na tribuna, o prefeito Geraldo Júlio foi eleito dizendo que iria ampliar a capacidade de ensino integral para essas crianças que estão no grupo 4, que estão no grupo 5, e o que a gente tem visto, na verdade, a fala da Secretaria de Educação nessa reunião foi que o plano da prefeitura é acabar com o período integral desses alunos de 4 e 5 anos de idade. A gente sabe que essa iniciativa não fere o princípio da legalidade, já que a prefeitura não está obrigada pela lei de diretrizes da educação a garantir o ensino integral para essas crianças, mas fere sim o princípio da publicidade. A gestão pública não pode realizar atividades sem que comunique às pessoas que estão impactadas por essas atividades. E o que aconteceu foi justamente isso. Há um contingente muito grande de mães, principalmente, que matricularam seus filhos e filhas no tempo correto, dando entrada com a documentação correta, tinham até a última quinta ou sexta-feira a certeza de que seus filhos e suas filhas estavam matriculadas no período integral para o exercício acadêmico de 2019 e muitas, sem nenhuma informação oficial por parte da gestão pública, por parte da Prefeitura do Recife, acabaram sabendo que, para garantir o maior número de matrículas, foi simplesmente anulada as turmas de período integral em 4 escolas, sendo que das 4 escolas, em uma delas, essa informação já estava sendo publicizada desde março. Em 3 dessas escolas, vereador Herto Luna, os pais e mães até hoje não foram informados nem informadas oficialmente pela gestão de que as matrículas que realizaram não estão valendo para o período integral. Então a gente vem solicitando à Prefeitura que pelo menos no próximo ano, em 2019, garanta a matrícula em tempo integral, ao menos daquelas famílias que já matricularam no tempo correto seus filhos e filhas, esperando da Prefeitura do Recife um serviço que lhe é obrigatório. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A última vereadora inscrita, vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Gostaria de trazer aqui uma informação que me alegrou muito, que trabalho já há bastante tempo na política de drogas. A escolha do novo ministro
o futuro ministro da cidade de Bolsonaro, o ministro Osmar Terra, como ministro da Cidadania. É um homem do coração muito sensível, já ao longo desses anos tenho trabalhado ao lado dele, inclusive ele já esteve aqui nessa casa numa audiência pública, e tenho certeza que vai somar muito para a nossa nação. Então, gostaria de parabenizar o deputado federal Osmar Terra, que inclusive vai acumular a pasta de política de drogas no nosso país, e ele tem muita competência para isso, é um psiquiatra renomado e tem muito conteúdo para acrescentar. Mas eu gostaria de trazer a essa casa um assunto relacionado às fiscalizações que o nosso mandato tem feito na cidade do Recife, que é o nosso papel enquanto vereador, e trazer aqui uma informação. Nós fizemos uma visita ali na Ilha de Janeiro, aliás, na Ilha de Joana Bezerra, ao conjunto habitacional Vila Brasil 1, que se encontra com as obras paradas. Trata-se de 4 blocos que começaram a ser construídos em 2010 e totalizaram 128 apartamentos. Algumas famílias que já foram cadastradas hoje vivem em áreas adjacentes, vendo as suas moradias sofrerem com o desgaste do tempo e do abandono. Essas famílias são famílias que nós já vemos acompanhando também desde 2013, algumas famílias que perderam suas casas naqueles incêndios que ocorreram nos Coelhos, que ocorreram ali naquela região, vereador André Regis. E o Vila Brasil fica situado num terreno de 6.000 metros quadrados nas proximidades do Fórum Joana Bezerra. Nós enviamos um requerimento à Prefeitura com uma indicação solicitando ao secretário de Habitação, Carlos Fernando Ferreira Filho, a conclusão dessa importante obra, que irá beneficiar centenas de famílias. Muitas dessas pessoas recebem auxílio moradia, elas vivem desse valor que é oferecido. O pleito veio através de uma visita que nós fizemos ali naquela comunidade. Muitas dessas pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social. Elas não têm moradia fixa e muitas vezes não contam com serviços básicos como água, a energia elétrica e o saneamento. São famílias extremamente pobres da cidade do Recife, na verdade miseráveis, que vivem em situação deplorável. E essa obra se encontra parada e, de acordo com a resposta que recebemos da Enlurb, aliás, da URB, foi uma avaliação no local e constataram que seriam necessárias obras de recuperação com vistas a corrigir defeitos ocasionados pelo longo prazo, ou seja, ficou tanto tempo parado que agora já geraram outros problemas que encontra parado os vícios de construção e incorreções que foram detectados. Ainda segundo eles, está em andamento o processo licitatório para a contratação do projeto de recuperação do conjunto habitacional, que possibilitará a realização de uma nova licitação que garantirá a retomada e conclusão das obras para a entrega à população em perfeitas condições de habitação e de segurança. Mas eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito Geraldo Júlio, que pudesse, junto ao secretário de Habitação da cidade do Recife, dar celeridade a essa obra, porque desde 2010 que essa obra iniciou e nós já estamos em 2018 e ainda não foi concluído e nem tem prazo para concluir. Enquanto isso, essas famílias sofrem, vivem na miséria e nós, enquanto poder público, pessoas que somos responsáveis pelas vidas, pela população da nossa cidade, também como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, nós não podemos ter pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que vivem sofrendo por necessidades básicas, como moradia, está sofrendo. Então, eu gostaria de fazer esse apelo para que esse projeto do habitacional que está sendo construído ali em Joana Bezerra seja concluído o mais rápido possível e que essas famílias que estão desalojadas, que estão morando em condições precárias, elas possam ser, o mais rápido possível, ser contempladas e possam ter o direito da sua casa, da sua moradia, de criar os seus filhos com saúde, segurança e em paz. Muito obrigada, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Encerrada assim com a última vereadora inscrita, um pequeno expediente, solicito
ao primeiro secretário que anuncie a chamada regimental que consta do painel. São 20 vereadores presentes, 10 ausentes, 9 justificativas. Havendo assim número regimental, conforme o registro eletrônico, solicito ao secretário que faça a leitura das matérias constantes no prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 5682 e 5683 de 2018, todos os dois de autoria do vereador André Regis. Coloque em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5685, 5686, 5714 de 2018, os três de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloque em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os que concordam permanecem em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 5712 de 2018, de autoria do vereador Júnior Bocão. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5748 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os que são contrários se pronunciem. Aprovado. Vamos agora, encerrado a matéria constante da pauta do prolongamento, vamos dar início agora às matérias constantes da pauta da ordem do dia, chamada pela ordem. Discussão única de requerimento 5649, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680 e o 5681 de 2018, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Todos os requerimentos são colocados em discussão. Encerrada a discussão, votação, os que são contrários se pronunciem. Aprovados. Discussão única do requerimento 5684 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5687, 5688, 5713 de 2018, os três de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Todos os requerimentos são colocados em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, peço autorização a Vossa Excelência para reter todos os pareceres de redação. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura conjunto e eu proponho aos senhores vereadores que a discussão e a votação de todos esses pareceres de redação sejam feitos em conjunto. Os contrários se pronunciem. Como ninguém se pronunciou, faremos em conjunto. Discussão única do parecer 573 de 2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 386 de 2017, de autoria do vereador André Regis. Discussão única do parecer 574 de 2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 22 de 2018, de autoria do vereador Renato Antunes, como também o parecer 575 da mesma comissão, pela aprovação do projeto de lei número 64 de 2018, de autoria da vereadora Michele Colles. A mesma comissão, parecer 576 de 2018, o projeto de lei de número 115 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Também do parecer 577 de 2018, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 120, de autoria do vereador Anderson Florencio.
E o parecer 578/2018, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 122 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Lidos, coloco-os todos em discussão conjunta. Encerrada a discussão, votação conjunta, os contrários se pronunciem. Aprovados os pareceres. Segunda discussão dos pareceres 398, 536 de 2018, respectivamente às comissões de Legislação e Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei 83 de 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio. Igualmente proponho aos senhores vereadores, como todos os pareceres que estão contidos na pauta em segunda discussão, que são 3, sejam discutidos e votados em conjunto. Foi lido o primeiro. Os contrários se pronunciem. Como ninguém se pronunciou, autorizo o secretário a fazer leitura dos demais. Segunda discussão do parecer 1062 de 2017, da Comissão de Educação, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 303 de 2017, de autoria da vereadora Michele Colles. Segunda discussão dos pareceres 304 de 2018 e 884 de 2017 das comissões de Legislação e Justiça e de Planejamento Urbano e Obras, ambos opinando pela aprovação do projeto de lei de número 89 de 2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco todos os pareceres em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Não havendo ninguém contrário, ficam todos os pareceres aprovados. Encerrada as matérias constantes da ordem do dia, solicito que seja lido para conhecimento dos senhores vereadores, discussão e votação, as matérias constantes do prolongamento da ordem do dia. Requerimento 5795 de 2018, de autoria do vereador Marco Aurélio. Requeremos à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, que seja realizada uma reunião plenária em caráter solene no dia 20 de dezembro de 2018, às 18h30, para a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Judiciário Jaci Falcão, destinada aos melhores profissionais, aos profissionais que atuam de forma direta na área do judiciário. Lê todos, senhor presidente. Coloca em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Requerimento 5804/2018, de autoria do vereador Renato Antunes. Requeremos à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, que seja realizada uma reunião plenária em caráter solene para uma homenagem à segunda edição do projeto Vereador por um Dia, que se concretizará no dia 5 de dezembro de 2018, às 9h. Em discussão, encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Requerimento 5813 de 2018, de autoria do vereador Aerto Luna. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumprida as formalidades regimentais, que seja enviado um voto de aplauso aos 35 anos de elevação canônica da província Nossa Senhora da Penha do Nordeste do Brasil. Prodep. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Encerradas as matérias constantes, prolongamento da ordem do dia, vou dar início ao grande expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Jaime Asfora, para utilizar a tribuna pelo prazo de 15 minutos. Declino, senhor presidente. Obrigado. Declinou. Segundo vereador inscrito, vereador André Regis. Senhor presidente, Carlos Gueiros, estamos acompanhando um processo de transição de um presidente para outro. É um momento de muita expectativa para o Brasil. Momento de mudança profunda e esperada por todos, que
as mudanças entre um governo e outro venham a acarretar benefícios para tirar o Brasil da grave crise em que ele se encontra. Nesse primeiro momento, cabe aqui algumas reflexões sobre as escolhas feitas pelo presidente eleito Sérgio Moro. Desculpe, Jair Bolsonaro. A primeira deles é de ter escolhido o juiz Sérgio Moro, o ex-membro da magistratura federal Sérgio Moro, para ser ministro da Justiça. Algo que tem trazido uma expectativa muito grande e positiva no que se refere, notadamente, ao combate ao crime organizado, do combate à corrupção. A escolha de Sérgio Moro foi uma escolha acertada, uma escolha que foi ao encontro dos anseios da sociedade, bem apoiada pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, por todos aqueles que prezam pelas instituições que combatem o crime organizado. A equipe econômica, por sua vez, liderada pelo economista Paulo Guedes, está sendo montada com a devida coerência dentro do que foi dito durante a campanha pelo então candidato Jair Bolsonaro, de que tudo que era relativo à economia, Paulo Guedes resolveria. O time montado é um time sem ingerência política, de profissionais, notadamente a maior parte deles vindo do setor privado, em sintonia com o pensamento liberal econômico, notadamente entre aqueles que se filiam de alguma forma, direta ou indireta, à chamada Escola de Chicago, fazendo com que haja uma expectativa de que o governo, na área econômica, terá uma agenda que foi, inclusive, uma agenda aprovada nas urnas e que possa ser levada adiante da melhor forma possível, se encontrar o apoio no Congresso Nacional para promover as reformas necessárias, entre elas, principalmente, a reforma da Previdência. E também, em sequência, a reforma tributária. E, se houver o devido espaço, devida envergadura, devida musculatura política, o combate, inclusive, aos excessos das corporações que, de certa forma, são privilegiadas dentro da estrutura do Estado brasileiro. Ontem, inclusive, a grande discussão em torno da sanção presidencial do aumento da magistratura, 16%, que foi vista como um sinal negativo ante ao impacto que irá gerar, não apenas a União, mas todos os estados da federação. Inclusive, vereador Almir Fernando, aí um aspecto interessante é que durante a aprovação da Emenda Constitucional 45, em 2003, a chamada reforma do Judiciário, para a proteção dos subsídios dos juízes, dos magistrados, o que foi feito? Se criou um escalonamento em que, ao aumentar o salário do Supremo Tribunal Federal, isso acarreta um escalonamento imediato, aliás, um efeito em cascata imediato para todos os demais membros da magistratura, na medida em que, de acordo com o que prescreve a Constituição, a partir da emenda 45, o teto do funcionalismo público nacional é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 39 mil a partir de agora. Sendo que o juiz, ministro do STJ, ganha 95% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Um desembargador,
a instância imediata inferior ganha 95% de quanto ganha um ministro do STJ. E um juiz de primeira instância ganha 95% do que ganha o desembargador. Então, nós temos praticamente uma não diferença significativa entre quem está no topo da magistratura, ocupando um cargo de membro da Suprema Corte, e um juiz de primeira instância. Praticamente os subsídios são iguais, o que não corresponde a nenhum outro caso no mundo. Um juiz que recém ingressa na magistratura, praticamente ele vai ter os mesmos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Como existe uma pressão dos membros do Ministério Público para que eles recebam o mesmo valor dos subsídios da magistratura, tende-se a elevar os subsídios também do Ministério Público. Como também os procuradores tendem a defender o seu interesse de que devem ter o mesmo ganho dos promotores e dos membros do Ministério Público, e aí você tem praticamente todo o setor, todos os segmentos das carreiras jurídicas sendo aproximadas ao teto do funcionalismo público, a partir do momento em que houve a emenda constitucional 45, que, na minha opinião, deveria ser reformada para que houvesse a eliminação desta regra. Esta regra que teve a boa intenção, uma regra protetiva dos subsídios dos membros da carreira do judiciário, ela, na verdade, acarreta um impacto gigante sobre o funcionalismo público. E, mais do que isso, tem um impacto direto, vereador Jairo Brito, nas finanças estaduais, porque, à medida em que o juiz de primeira instância ele é remunerado pelos cofres estaduais e não pelos cofres da União, quando a União aumenta, o Congresso Nacional aumenta o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, acarreta um dano às finanças públicas dos estados, na medida em que o Estado deve acompanhar os subsídios na medida da aprovação do Congresso Nacional. Isso também faz com que haja uma situação de tratar desiguais igualmente, porque o que ganha um juiz de primeira instância no estado do Piauí é o mesmo do que ganha um juiz de primeira instância no estado de São Paulo, mas o poder aquisitivo de um em relação ao outro é muito diferente. Então, a realidade ela não é contemplada dentro de uma lógica federativa. Mas eu escuto com atenção o vereador Jairo Brito, que é servidor público federal, mas não tem o mesmo instrumento de pressão que tem as carreiras jurídicas ou as carreiras de fiscalização da área econômica, fiscal, na medida em que, se fizer greve, os alunos vão para a praia e passam um mês sem voltar para a aula, daqui a pouco pressiona para os professores voltarem para dar aula. Então, o governo federal simplesmente deixa os professores fazerem greve e não tem o mesmo instrumento de pressão que tem. Mas, fazendo essa pequena esse parênteses, eu dou a palavra para o estimado vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, eu vou começar pelo final que Vossa Excelência colocou aí. É um equívoco. Os professores fazem greve para buscar melhores condições de ensino, buscar melhores investimentos na universidade, e Vossa Excelência sabe tão muito bem como eu, e até melhores condições de salários, porque são professores com muita competência, dedicação exclusiva, professores de 40 horas, de 20 horas, fazendo parte de uma academia que faz ciência, Vossa Excelência sabe disso, é um doutor, Vossa Excelência, e sabe quantos professores fazem greve para sempre buscar melhor condição de ensino como tudo. Agora, eu queria voltar, para concluir, deixar Vossa Excelência com o seu tempo, na questão do time que Vossa Excelência elogiou aí, escalado pelo atual eleito presidente Bolsonaro. Eu preciso ver esse time jogar. Eu preciso ver essas pessoas entrarem em campo e fazer um trabalho
que gere essa expectativa que Vossa Excelência colocou. Porque os discursos que eu estou vendo não são animadores. Porque o servidor público, e aí voltando ao servidor público federal, ele não é responsável pela crise da Previdência. E os discursos que eles sempre levam, né? O ministro Paulo Guedes, que Vossa Excelência colocou da Economia, é como o servidor público, como um todo, fosse o responsável por isso. E a gente sabe que existem estudos técnicos do próprio pessoal da Previdência, várias correntes, que já mostraram que não é esse o grande problema da Previdência. É certo que tem que fazer as mudanças, né? Mas que eles não centrem o servidor público como o responsável pela crise da Previdência. Como também algumas declarações do presidente a respeito de vou fiscalizar o Enem. Isso é papel de presidente. Por causa de uma questão ou duas, Vossa Excelência é professor do Enem. Não é, o presidente ele tem que se colocar, ou escola sem partido. Tem que se colocar e mostrar quais são as diretrizes e metas que ele vai resolver o desemprego no Brasil, que vai melhorar a condição das pessoas que estão voltando para a pobreza absoluta. Esse sim que é o discurso do presidente. Porque eu acho que se ele for se preocupar com o Enem, ele precisa fazer o teste do Enem, eu vou concluir. Eu não sei se ele passa no Enem, não. Eu acho que não passa. Não é? Portanto, eu queria que Vossa Excelência esperasse mais, né, para elogiar esse governo que está para entrar. Vamos deixar eles jogarem bola, fazer as mudanças que têm que ser feitas para melhorar o Brasil. Não vamos voltar para presidentes anteriores. Ele foi eleito legitimamente nas urnas, com uma grande votação, para resolver o problema do Brasil. Isso que eu espero. Muito obrigado. Vereador Jairo Brito, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Concordo que tem que ver o time jogando, mas eu acredito que é para elogiar quando se acerta no indicado, se ele tem as condições para o exercício do cargo. Eu acho que as escolhas feitas, principalmente com pessoas que têm reputação ilibada, pessoas que não respondem a crime de corrupção, já é uma grande vitória, porque o histórico que nós temos recente é de que os indicados para os ministérios já chegavam lá comprometidos do ponto de vista da sua integridade em termos de reputação. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante a gente mencionar é que o presidente Bolsonaro, ele reuniu um time que eu mencionei aqui coerente, dentro do que ele colocou nas urnas. Se vai dar certo, é outra coisa. Também porque ele vai ter que aprovar as medidas que ele prometeu durante a campanha. Mas eu terminei ficando sem tempo, e eu gostaria de pedir até a compreensão do presidente Carlos Gueiros, já que Vossa Excelência estourou o tempo e não foi cortado pelo presidente, somente para concluir o raciocínio que eu me trouxe essa tribuna e, de repente, eu não consegui defender a presidente Carlos Gueiros. É que uma coisa que me chama a atenção e é preocupante, esse é o que é o motivo de ter subido aqui à tribuna, é que, apesar dos acertos, alguns dos escolhidos, e também fez parte do discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro, mais Brasil, menos Brasília. Vossa Excelência já escutou isso. Escutei, inclusive, agora do escolhido para o Ministério da Educação. Isso é preocupante. É preocupante porque, presidente Carlos Gueiros, nós estamos observando que as prefeituras elas não estão estruturadas para assumirem responsabilidades que devem ser de um processo de liderança de um presidente. De um presidente que venha, por exemplo, aqui a defender uma reforma ampla no sistema educacional, que é o que nós estamos precisando. Se o indicado... Saúde. Se o indicado ministro
da Educação, ele vem com um discurso de que vai transferir mais recursos para os municípios, eu já vou dizer aqui que vai dar errado. Inclusive porque as operações da Polícia Federal, praticamente todos os dias, são concentradas em desvio relacionados a recursos federais destinados aos municípios, notadamente em transporte escolar, em merenda escolar. Então, esse discurso é um discurso que não faz sentido. Mais Brasília, menos Brasília, mais Brasil, no que se refere à transferência de recursos para os municípios. Os municípios, lamentavelmente, se transformaram em espaço onde o clientelismo ele não tem fim. Então, a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro é de fazer. Ele disputou a eleição prometendo fazer. E espero que não dá para importar o discurso, que é um discurso presidencial americano. Menos Washington, mais Estados Unidos, mais os estados, isso não dá para importar aqui, não. Nesse sentido, eu acredito que é preocupante as palavras do ministro escolhido para a educação. Espero que a União assuma o papel de liderança. E, para finalizar, Vossa Excelência falou que o presidente Jair Bolsonaro ele não passaria no teste do Enem, só lembrando que durante a campanha, ao ser indagado, ele disse que não entendia de economia, mas se fizesse o Enem, ele, Lula e Dilma, ele tiraria a nota mais alta, e ele não teria dúvida quanto a isso. Bem, isso aí eu devolvo para Vossa Excelência, já que aí é Vossa Excelência que é do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Outro vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, aqueles e aquelas que ficaram até o final da nossa sessão, De fato, se o maior problema do ministro da Educação fosse dizer que vai transferir mais recursos para os municípios, seria bom demais, né? Agora, tem um ministro da Educação que acha que o maior problema no Brasil é a tal da doutrinação marxista que ninguém sabe onde é que está. Se você for entrar nas escolas do Brasil inteiro, especialmente nas escolas públicas, você vai ver muito mais gente rezando do que muito mais gente aprendendo o que é socialismo, o que é capitalismo, quais são as diferenças de ideologias, que é isso que tem que ser ensinado nas escolas, além, naturalmente, de português e matemática. A gente vai ter um ministro das Relações Exteriores que é contra as relações exteriores. Porque ele acha que o diálogo internacional está contaminado pelo marxismo cultural, como se a gente tivesse voltado à Revolução Cultural da China e a gente tivesse embaixadores por todo lado do mundo carregando o livro vermelho de Mao Tse Tung debaixo do braço. A gente está tendo um bando que está ocupando o poder executivo nacional, que eu gostaria muito de estar rindo por estar achando graça, mas eu estou rindo meio que de desespero. A gente não sabe o que vai acontecer no país nos próximos 4 anos. Mas não foi para isso que eu me inscrevi aqui no pequeno expediente, né? Houve alerta. Não houve nenhum, nem 2, nem 3 alertas, né, vereador Almir Fernando? Acho que muita gente trouxe esse tema para muitos lugares, a gente vai ter agora, naturalmente, que lidar com 4 anos, a gente espera que sejam 4 anos, de um retrocesso no campo dos direitos, um retrocesso no campo de uma construção civilizatória, mas eu espero que a gente consiga passar por esses 4 anos firmes e fortes, reconstruídos, com a união não apenas dos setores da esquerda, eu tenho dito isso, Vossas Excelências são testemunhas, muito antes do processo eleitoral. Eu acho que é a hora de reaglutinar os setores da democracia. Aquelas pessoas republicanas, aquelas pessoas que acreditam no livre debate de ideias para a construção de consensos, independente de que lado estejam, precisam reconhecer-se hoje, na conjuntura brasileira atual, dentro de um mesmo grupo. Mas não foi para isso que eu me inscrevi nesse grande expediente, Vossas Excelências. Eu me inscrevi não para repercutir, mas para deixar registrado oficialmente nas atas e nos anais dessa casa, que haverá, ou pelo menos está marcada, a Conferência das Cidades para a próxima segunda e terça-feira. Nós estamos agora na última sessão ordinária, antes dessa Conferência das Cidades, que, se acontecer, desfalcará essa casa. Por que desfalcará essa casa? Porque eu tenho informação, Vossas Excelências, e me dirijo especialmente ao presidente em exercício, vereador Carlos Gueiros, eu tenho informações de forma informal,
de que esta casa precisa indicar 10 pessoas para participarem da conferência, sendo 2 pessoas que já compõem o Conselho das Cidades e 8 vereadores e vereadoras indicadas pela presidência da casa, pela mesa diretora. Eu fui um dos vereadores, sei que não fui o único, que encaminhou ofício à presidência, informando do meu desejo, do desejo da nossa equipe, do desejo das organizações que acompanham o mandato, para que nós possamos também representar essa casa no plano diretor, visto que o nosso mandato, o mandato que eu tenho orgulho de coordenar, esteve presente em todos os momentos de debate acerca do plano diretor, inclusive para criticar um processo que tem sido feito sem nenhuma participação popular. Na segunda-feira, eu subi nessa mesma tribuna para informar que muitos delegados e delegadas para a Conferência das Cidades haviam acabado de receber um informe acerca de uma oficina sobre o plano diretor, uma oficina preparatória para a participação na Conferência das Cidades. Essa oficina teve seu primeiro dia ontem, e o nosso mandato, mais uma vez, esteve presente. Eu vou enviar para o grupo de WhatsApp de Vossas Excelências, em que todos nós e todas nós participamos, para que vocês vejam uma foto dessa oficina preparatória. Havia 200 pessoas aptas a participarem dessa oficina e apenas cerca de 20 pessoas estiveram presentes. Um fracasso total, um desperdício de dinheiro público, uma falta de planejamento que a gente não sabe se é feita por falta de competência ou por caso pensado para que as pessoas de fato não participem do momento mais importante de discussão sobre o plano diretor, que é a lei que regulamenta o uso da nossa cidade, é uma lei que regulamenta as zonas especiais de interesse social, as zonas de preservação histórico, as zonas de preservação ambiental, todas as áreas da cidade para o qual o poder público precisa exercer o seu papel regulador. Venho aqui mais uma vez solicitar desta mesa, da mesa diretora da Câmara Municipal, que referende a participação do nosso mandato nessa conferência no plano diretor. Nesse momento, já informo que, por conta disso, se caso Vossas Excelências confiarem em mim, uma dessas 8 vagas, não estarei aqui presente nas sessões ordinárias na segunda e na terça-feira. Acho até que, pela importância dessa legislação, é o caso, inclusive, de nós todos e todas estarmos lá, se não como delegados e delegadas com direito a voto, mas como vereadores e vereadoras da cidade que precisam fiscalizar todo esse processo. Se vai ter conferência da cidade, eu não sei o que a gente vai discutir aqui segunda e terça-feira, porque esta é, provavelmente, a lei mais importante que essa legislatura terá que aprovar. E se a gente não fiscaliza a forma com que ela vem sendo construída, nos faltarão elementos necessários para avaliar a legitimidade ou a não legitimidade dessa peça legislativa, que a Prefeitura está informando que enviará para esta casa até o final deste ano, mesmo sabendo, e aí eu vou repetir mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida, que o nosso regimento já nos impede de votar qualquer matéria, projeto de lei ordinário, seja de iniciativa desta casa, seja de iniciativa do Poder Executivo, que tenha sido protocolado após o dia 19 de novembro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo... Vereador Carlos Gueiros, eu ia pegar uma parte do vereador Ivan Moraes, mas eu queria só uma parte, uma questão de ordem. É porque no discurso do vereador André Regis, ele colocou que a indicação dos ministros eram ministros que tinham uma conduta ilibada, mas eu estou vendo aqui que a PGR já pediu que o Supremo investigue o ministro da Casa Civil, né, o Onix, pelo crime de Caixa 2. Segundo o outro ministro que ele disse que era extraordinário, o Sérgio Moro, era um crime muito mais grave do que corrupção. Mas, segundo o Ivan Moraes colocou agora, já teve um negócio de desculpa e que já é 2 pesos, 2 medidas, e aí eu espero que o discurso seja realmente mantido, que foi feito em época de eleição, para poder a gente passar o Brasil a limpo. Muito obrigado. Nada, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para tempo de liderança, nem explicações pessoais, antes de encerrar a reunião desta tarde,
quero comunicar aos senhores vereadores que amanhã, às 16 horas, haverá uma reunião plenária de caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao general de Exército Arthur Costa Moura, ex-comandante militar do Nordeste, concedido por esta Casa em aprovação de uma proposta da Comissão Executiva. Então, amanhã, às 16 horas, teremos essa sessão solene e que nós encarecemos a presença dos senhores vereadores. Na sexta-feira também, às 9 horas, haverá uma reunião plenária, proposta do vereador Wanderson Florencio, e às 16 horas, uma outra sessão solene na entrega do título de cidadão ao senhor José Durval de Lemos Filho, proposta de autoria do vereador Romero Albuquerque. Está encerrada a sessão desta tarde.